Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então eles estavam com um problema muito grave, muito sério ali em Corinto, e ninguém tinha tomado nenhuma iniciativa. E o apóstolo Paulo, com a autoridade que ele tinha, porque isso aqui só um apóstolo podia fazer, estava condenando à morte esse que praticou esse ato. Como assim condenando à morte? Ele ia enforcar o rapaz? Não. O apóstolo tinha poder de entregar a Satanás uma pessoa para ser morta pelo diabo. Foi isso que aconteceu quando Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, e Pedro, então, os alertou, falou, vocês mentiram para o Espírito Santo. Numa época de começo da igreja, de princípio, quando as coisas eram tão sérias, e o testemunho tinha que ser tão puro, tão limpo de qualquer erro, de qualquer maldade, pecado, tinha um casal que simplesmente decidiu mentir ao Espírito Santo, querendo fazer de conta que eles tinham dado todo o valor de uma venda, quando na verdade não, eles tinham retido o valor, uma parte para eles. Não tinha problema nenhum eles ficarem com 100% da venda. Não era isso, esse não era o problema. O problema era a mentira. Era agir de forma com fingimento. E isso perante o Espírito Santo. E claro, Deus não ia deixar passar barato isso logo ali no começo da igreja, nos primeiros dias da igreja. Por isso eles foram entregues à morte, Ananias e Safira. Esse é o que é chamado de pecado para a morte na Bíblia. O que é um pecado para a morte? É alguém que vai se perder eternamente e vai para o inferno? Não é isso. Aqui deixa muito claro, olha. Aqui ele fala, no versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que é isso? Morte do corpo. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então esse homem não estaria perdido. Ele seria salvo. Porém, iria morrer. E tem mais uma ou duas passagens onde Paulo diz que entregou alguém, a Satanás, porque esse poder um apóstolo tinha, nós não temos. Nós não temos esse poder de entregar uma pessoa a Satanás para que ela morra, não é? Ainda bem que nós não temos, porque nós não temos também todas as prerrogativas que tinham os apóstolos, todo o poder e discernimento que tinham os apóstolos. Agora, mesmo não tendo alguém com poder para entregar uma pessoa que está vivendo em pecado grave, entregar a Satanás, Deus intervém. Então, muitas vezes, Deus tira a vida dessa pessoa. Eu já soube de casos, conheci um caso, inclusive, de um jovem que foi criado no Evangelho, cresceu no Evangelho, professava crer no Senhor, mas assim que fez 18 anos, aí descambou com as amizades, comprou um carro, e aí começou a ir para casa de prostituição, ir beber com os amigos e tal. No fim se envolveu numa briga e foi morto. Foi morto. Eu creio que ele está salvo, que ele está no céu, que eu vou reencontrá-lo no céu. Ele devia ter uns 19 anos, acho. Mas o que aconteceu ali? Era alguém que conhecia a verdade e muito provavelmente creu no Evangelho, mas não servia mais para ficar nesse mundo como um testemunho para Deus. Estava atrapalhando.
Então, quando um crente verdadeiro, o senhor não vai se preocupar com o incrédulo. O incrédulo tem que se converter ainda, mas um crente verdadeiro convertido, se ele está vivendo uma vida totalmente torta de pecado, o que Deus pode fazer com ele? Pecado para a morte. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então é muito importante entender isso, que existe esse grande problema, né, diante de nós, de acabarmos vivendo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. E ele nos levar prematuramente. Um crente em Cristo, ele pode morrer prematuramente, eu digo, morrer na infância, na adolescência, numa idade não muito avançada, por algumas razões. Por que eu falei infância? Por uma dessas razões. Então, o senhor pode tirar alguém da terra para levar para si, e uma criança, por exemplo, ela tem o seu lugar na presença do Senhor, ainda antes da sua idade de compreender e crer no Evangelho, ela tem o seu lugar garantido. O Senhor falou, deixai vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Então, uma criança, se ela é tirada dessa terra precocemente, né, na infância ainda, Deus tem uma razão para isso. E essa razão pode ser para tocar o coração de outros, para que outros se comovam com aquele acontecimento. Então, tudo que acontece com um crente, existe um plano de Deus por trás. No caso de ser levado prematuramente, Deus pode estar com isso, querendo ensinar alguma coisa às pessoas com quem essa pessoa convivia. Ele pode estar levando embora porque ele não serve mais como testemunho na terra, não é? Ele pode permitir uma doença grave para ensinar algumas lições que essa pessoa não aprenderia de outra maneira. Então tem várias situações em que um crente pode ter que passar para aprender ou para servir de testemunho para outro. Mas não se enganem, hein? Olha, cuidado que tem umas doutrinas aí que são diabólicas, que dizem que pecado para a morte é a pessoa peca de tal maneira que ela não pode mais ser salva. Então ela está perdida eternamente. Muito cuidado, porque existe religião que prega isso. Isso é maligno. Isso é uma coisa totalmente maligna. Pecado para a morte, biblicamente falando, é pecado para a morte do corpo. Quando o Senhor, ali em Mateus, capítulo 12, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Isso ali era uma situação direta, né? Que a pessoa viu o Senhor fazer um milagre e falou que ele fazia aquilo com o poder de Beelzebu, que seria equivalente a dizer que ele fazia isso com o poder de Satanás. E ele chamou, então, essa pessoa, estaria chamando o Espírito Santo de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. O Beelzebu, na linguagem ali dos judeus do Novo Testamento, seria o príncipe dos demônios. Isso seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E é um pecado que não tem perdão. E ele estava falando, como ele fala aqui, não lhe será perdoado nem neste século, ou nem nesta era, e nem no futuro. Ele estava se referindo primeiro ao seu ministério na terra. Porque nesse século que ele se refere aqui, século é no sentido de tempo, né, de uma era. E que século era esse? Esse era o século em que ele estava na terra, salvando, curando, expulsando demônios, e o Espírito Santo estava agindo ali também através dele.
Agora, eu também concordo que esse pecado não é possível alguém cometer hoje, porque o Senhor Jesus teria que estar na terra, praticando essas curas, para que alguém duvidasse disso e rejeitasse e blasfemasse contra o Espírito. Agora, existe um pecado também que não tem perdão, né? Qual é o pecado que não tem perdão? É um outro pecado, esse sim, né? Que é contra o Espírito, porque nós aprendemos que no Evangelho o Senhor fala que o Espírito Santo é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma pessoa que rejeita a convicção trazida pelo Espírito Santo, ela não vai ter salvação. Não tem como ela ser salva, né? Então, nós poderíamos pensar também nessa possibilidade. Agora, precisa tomar muito cuidado, porque existem religiões que dizem fazer curas, milagres, libertações, sinais, maravilhas, etc, etc. E que se você duvidar do pastor que está fazendo aquilo, você vai ser condenado e nunca mais vai ter perdão. Isso sim é coisa maligna. Isso é coisa maligna. Eu já ouvi falar nisso. Eu já ouvi que ele ia numa igreja que o pastor falava assim, se vocês, perguntava para os membros, né? Quando eu prego aqui, eu prego inspirado por quem? Aí todo mundo fala, pelo Espírito Santo, né? Isso é psicologia, né? Você pergunta para as pessoas darem a resposta que você quer. Então, se alguém abandonar a minha igreja, está virando as costas para o Espírito Santo. E quem duvida do Espírito Santo não tem perdão. Ele usava esse argumento, tá vendo? Para não perder os membros da igreja dele. Então, muito cuidado em querer ampliar muito a aplicação disso que aconteceu quando o Senhor Jesus estava na Terra. Tem muitas coisas que aconteceram quando o Senhor estava na Terra que não dá para se repetir hoje. Nós vamos fazer isso hoje, né? E uma delas é essa aqui. Que ele condenava, ele já falava que estariam perdidos aqueles que duvidassem do Espírito Santo, porque estavam blasfemando contra o Espírito Santo, estavam chamando o Espírito Santo de chefe dos demônios. Claro que isso não tinha nenhum cabimento, né? Como é que alguém pode ser salvo dizendo que o Espírito Santo é o chefe dos demônios? Não pode ser salvo, porque ele tem que crer no Senhor Jesus. E ele tem que crer em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Então, esse pecado não era o caso lá daquele homem de 1 Coríntios 5, por exemplo. Ali era um pecado moral, era um pecado grave, mas era cometido por um salvo, que viria a morrer se não se arrependesse, e pela segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, a impressão que dá é que ele se arrependeu, tanto é que ele estava sendo disciplinado com muito rigor pelos irmãos de Corinto, mas se ele não se arrependesse, ele morreria. Ele seria morto por Satanás. Foi entregue a Satanás para a destruição da carne. Então não é o caso lá também. Então muitas religiões que usam esse caso do homem de 1 Coríntios 5, misturam, embolam tudo. Aí vai falar que ele também cometeu um pecado contra o Espírito Santo, e aí bagunça tudo. Muitas vezes a pessoa atribui essas coisas por falta de entendimento também, viu? Às vezes não é nem maldade da pessoa que acredita nessas coisas, que prega essas coisas, é falta de entendimento. Pura ignorância do que ensina a Bíblia. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.